Boa noite, novamente. É com grande alegria que recebemos vocês, para o evento preparado, direcionado para o nosso público, para falarmos hoje sobre mentoria. Vou convidar nossos colegas de profissão, professora Janaína, professor Marcelo, vou pedir que vocês se apresentem, por favor. Da sequência, também irei me apresentar para o início do nosso bate-papo gostoso de hoje. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Meu nome é Janaína, sou docente da área de gestão e negócios aqui do Senac Jundiaí. Trabalho na área de recursos humanos há 20 anos, há 8 no Senac, ministrando diversos cursos e disciplinas. E hoje fui convidada para estar aqui com vocês, para a gente bater um papo sobre mentoria, sobre carreira, sobre o Senac, sobre as orientações para essa área. Sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Jana. Marcelo. Obrigado, Li. Boa noite, pessoal. Prazer estar com todos aqui, Mais um evento que o Senac promove. Eu sou Marcelo, estou no Senac já há 10 anos. A minha área de atuação aqui é a área de gestão e negócios e também fiquei muito feliz por esse convite da gente bater um papo sobre temas, um assunto bem bacana, bem agradável, Também a minha área, a minha experiência é no mundo da indústria, na área de recursos humanos, com mais de 30 anos aí de vivência na área. Espero colaborar com vocês aí nesse bate-papo gostoso com a Jana, com a Liamar, com todo mundo aí. Obrigado, viu, Li, pelo convite. Nós é que ficamos felizes de ter essa oportunidade, gostosa. Eu vou me apresentar e aí nós vamos começar a falar um pouquinho do evento. Meu nome é Liamar, eu sou professora, assim como a Janaína e o Marcelo. Eu atuo no Senac há 11 anos, sou professora coordenadora dos cursos de pós-graduação da nossa unidade. Tenho 35 anos de experiência no mercado, de atuação profissional na área de educação, e também principalmente voltado, assim como os meus amigos aqui, de carreira, voltado pensando no desenvolvimento profissional. Eu vou fazer uma audiodescrição, caso alguém, possa se identificar comigo. Eu sou morena, tenho cabelos longos, grisalhos, eu uso óculos, que tem uma armação colorida. Hoje a minha roupa está num tom amarelo. Eu uso um acessório também para dar um visual diferente, e um batom marrom. Bom, qual é a ideia, de como surgiu trazer essa proposta sobre mentoria, Mais uma ideia do Senac, da parceria entre os colegas, da nossa unidade. Então, só para poder direcionar e também colocar os participantes a par, o que é, na verdade, a mentoria? Às vezes o pessoal tem um pouquinho de dúvida, mas é algo tão tranquilo e transparente que hoje, nesse bate-papo, vocês vão poder conhecer, entender e a parte assim que é o diferencial, vão ter a chance da mentoria conosco. Bom, a mentoria, na verdade, ela tem como foco ajudar a alcançar os objetivos, da carreira. Com isso, a gente busca aprimorar, o seu propósito e auxiliar com toda certeza a encontrar um caminho muito mais promissor, tendo como alvo principal o progresso e o crescimento, tanto profissional como pessoal do mentorado. Então, para vocês poderem entender um pouquinho melhor, essa mentoria profissional, você vai encontrar uma direção certa, vai aprender qual o caminho para os seus objetivos também nessa carreira. Além do mais, vão aprender a desenvolver habilidades, descobrir seus pontos fortes e ver onde vocês precisam melhorar, onde a gente pode focar para ampliar aí o teu conhecimento, as suas habilidades, e os seus diferenciais. O mentor em si, ele fornece um suporte e um direcionamento que vai potencializar a performance, ou seja, vai proporcionar ao mentorado, essa melhor desempenho, um foco na carreira, além de também, com isso, proporcionar uma qualidade de vida melhor ao cliente.
Entre os benefícios do mentoring estão o progresso com um desempenho mais acelerado. Vamos trabalhar, né? Vocês vão ter a possibilidade de entender o que durante a mentoria vocês conseguem desenvolver habilidades e competências, com isso aprimorando muito mais o capital humano que você tem e vai acabar ressaltando no mercado de trabalho. Então, a ideia, quando nós conversamos, né, Marcelo e Jana, foi trazer esse norte inicial. E aí, nada mais interessante do que agora a gente começar o nosso bate-papo com vocês. E aí eu vou começar, né, fazendo uma provocação, né, entre o Marcelo, a Jana e eu, que são algumas perguntinhas que vão nortear esse caminho e que, com certeza, irá ajudá-los a entender como que funciona esse processo e o que é importante e pertinente na carreira. Então, só para vocês terem uma ideia, né, eu estava conversando esses dias com a Jana e com o Marcelo, e aí as nossas trocas e com os demais da nossa equipe aqui no Senac, a gente começou a lembrar o que normalmente os profissionais, nossos alunos, inclusive ex-alunos, nos procuram para orientações, né, de carreira, ou seja, esse olhar, né, da mentoria. Então, eu queria começar essa provocação, esse nosso bate-papo, Marcelo. Fala para nós, assim, é importante possuir algumas habilidades para o crescimento profissional? Puxa, olha eu aqui no meio dessas duas craques aí. Li, é lógico que a gente precisa de habilidade. Se você vê como é que está o mercado hoje, o mundo todo hoje, o mundo inteiro ao nosso redor hoje está fazendo isso. Você percebe que hoje não é mais uma questão de opção, né? É uma realidade, quer dizer, é uma condição para empregabilidade. Quando a gente conversa com os alunos, com o pessoal do nosso dia a dia e tudo mais, por incrível que pareça, as pessoas ainda têm dificuldade de entender quais habilidades, porque a gente vem de uma época, de um período que as pessoas faziam faculdade, pelo menos eu vivi isso, e achava que fez faculdade e está tudo ok, quer dizer, tá beleza, já estou formado e estou pronto para o mercado. Acabou isso aí, né? Não existe mais hoje, né? A faculdade, ela é importante, ela desempenha um papel importante na nossa vida, mas assim, se a gente não correr atrás, veja, de novas habilidades, a gente fica para trás. Tendo habilidades, já é difícil, imagine não tendo. Então, a gente costuma dizer, Li, que a gente divide assim, hard skills e soft skills, né? Hard skills são competências técnicas, competências mais mecanicistas do dia a dia, mãos à obra, tal, que a gente aprende através de nível técnico e tudo mais, né? Eu não tenho habilidade em Excel, eu vou lá, faço um curso de Excel e aprendi a mexer com Excel. O mercado hoje, ele oferece um apelo muito grande para soft skills, que são as habilidades do comportamento ali, que nos tornam mais competitivos. Então, assim, se for para responder a tua pergunta, grosso modo, nós é que temos que buscar essas habilidades. Se você pegar as literaturas que saem mensalmente, como Você S.A., Você RH, mesmo na Folha de São Paulo, em grandes compêndios aí, a gente tem muitas habilidades em destaque hoje, né? Eu queria só comentar duas delas, que é só para o pessoal entender como é que está o mercado hoje, né? Comunicação, Li, comunicação é uma habilidade hoje muito exigida, porque ela acaba abrindo portas para a gente se relacionar com outras pessoas. Uma outra é a adaptabilidade, né? Que para a gente sobreviver nesse mercado hoje, a gente acaba tendo que se reinventar a cada dia. Se alguém tiver dúvida disso, basta analisar o que a gente viveu de 2020 para cá, né? Quer dizer, a gente vive um outro mundo, um outro estilo de comportamento. Né, Marcelo? Foi muito rápido, né? Muito rápido. A gente precisou se desconstruir. Não sei se o pessoal
concorda conosco? E a gente se reconstruiu com habilidades que a gente sequer imaginava que a gente tinha, habilidades de relacionamento interpessoal, inteligência emocional, exigida demais demais aprendizados rápidos, né, Marcelo? Os aprendizados foram mais rápidos, né? Esses recursos tecnológicos. Até eu e a Jana, a gente estava tomando café, né, Jana? A gente até falou disso, né? Agora, no comecinho da noite, nós estamos... E ela estava falando, nossa, Lia, quanto mudou de 2020 para cá, né, Jana? E acho que tem tudo a ver com o que o Marcelo está falando, né, Jana? Sim. Nossa, E mudanças que nós precisamos encarar, né? Precisamos desenvolver as competências com o avião em voo, né? Nós não paramos e o plano foi construído em voo, né? Nós não tivemos tempo para parar e pensar essa mudança. E aí a gente ouve muito, né, nos grupos, e a gente costuma dizer que nós evoluímos 10 anos em 2 anos. Por conta das coisas que aconteceram. Então, de repente, eu não tinha algumas habilidades nem técnicas e nem comportamentais, e o cenário mudou repentinamente, e eu precisei me adaptar rapidamente àquilo para que eu pudesse continuar exercendo aquilo que eu exercia. E com um agravante, né? Que mesmo dentro do exercício daquilo que já era realizado, as coisas mudaram completamente. Então, você pensa, frequentávamos todos os espaços físicos, pouco falávamos sobre home office, né? Nós não sabíamos nem o que era o sistema híbrido, e de repente para tudo, e como é que eu vou fazer o que eu faço dentro da organização de um local remoto, né? E mesmo para as pessoas que não tiveram a experiência remota, porque a gente não pode esquecer disso também. Muitas pessoas não vivenciaram isso porque o ofício, né, o exercício da profissão não permitia. E como é que, mesmo continuando presencialmente, eu tive que reorganizar todas as minhas competências, todas as minhas habilidades e as minhas atitudes para continuar exercendo o que eu exercia, num novo cenário, com tantos protocolos e com tanto o que acontecia. Certamente, isso é um marco, né, evidente que não só dentro da nossa jornada profissional, dentro das nossas vidas, e que já mudou muito, né, o comportamento profissional das pessoas, e vai mudar ainda mais. Hoje, Marcelo, ouvindo vocês dois, eu queria puxar um gancho, que às vezes o pessoal procura, né, vem conversar com a gente para pegar orientações, uma dica, e é interessante que o pessoal, e eu, assim, vendo vocês conversando, colocando, às vezes o pessoal pergunta, né, eu não conheço a área que eu tenho interesse de trabalhar, olha só, trazendo essas mudanças, né, que a gente está conversando agora aqui, eles questionam assim, eu não conheço essa área que eu tenho interesse de trabalhar, isso é impeditivo para a minha carreira? O que você acha, Jana? Fala para mim, para o Marcelo aqui, para o pessoal que está aqui, que você que está à frente disso percebe, né, quando a turma traz esse tipo de questionamento. Essa pergunta tem tudo a ver com a mentoria, né, porque a filosofia da mentoria, né, o próprio nome mentoria, é para que a gente apadrinhe pessoas, e a mentoria não necessariamente ela é profissional somente, né? Uma mentoria para a vida, para qualquer situação, ela é esse apadrinhamento. E esse apadrinhamento é exatamente no sentido de construir com a pessoa alguns saberes. Então, a gente troca experiências, né? A gente tem uma experiência técnica, às vezes, muito recente, e a gente tem já uma vivência dessa aplicação, e isso vai dando segurança na construção. A mentoria evita erros, né? Porque a gente consegue trocar essa experiência. E quando você me diz assim, eu não conheço da minha área, isso é um impeditivo? Não é um impeditivo se você for buscar a informação sobre a sua área, né? E hoje nós temos, graças a Deus, um fluxo de informação que ele é muito rápido, ele é muito acessível. Então, eu consigo encontrar não somente informações técnicas, né, nas redes,
É lógico que eu preciso me atentar a algumas coisas, como a veracidade, as fontes, a credibilidade da informação, mas hoje isso é possível. Eu não preciso mais esperar a informação, né, Marcelo? Na nossa época, a gente esperava o Fantástico para saber as notícias, né? Hoje a gente não precisa mais disso. Então, eu não preciso esperar. Quem nunca esperou, né, Lia? A publicação da revista semanal, né? Não, eu esperava o domingo para o jornal com algumas informações, que era o jornal especial. A gente já tinha a programação da manhã de buscar para poder essas informações, né, Ana? Né, Mar? A gente está falando de carreira, não há muito tempo atrás, a gente, aqui na região de Jundiaí, que é de onde nós estamos falando, mas em outras regiões também, a gente esperava a publicação do jornalzinho de emprego, para aí a gente ter acesso de quais vagas estavam disponíveis e começar, né, a busca. Era assim que funcionava. Hoje não, né? Se eu quiser agora buscar uma oportunidade de emprego, eu tenho um universo à minha disposição. Nossa, e daqui eu busco uma oportunidade de emprego no Canadá, tranquilamente, né? Sem nenhuma dificuldade. Sim. Então, nós temos esse fluxo de informação. Não é um impeditivo por isso. Eu preciso buscar a informação, eu preciso saber do que se trata, eu preciso identificar se realmente aquilo que eu tenho como ideia é o que é realizado na prática. E, principalmente, né, Lia, às vezes a gente pensa assim, não vou fazer esse curso. Imagina, vou cursar administração, por exemplo, para quê? Mas eu entendi todo o universo onde isso pode ser empregado? Às vezes as pessoas pensam assim, uma coisa muito comum, eu quero trabalhar na área de propaganda e marketing. Eu preciso necessariamente ter um curso superior em propaganda e marketing, ou se eu tiver uma outra formação e uma especialização, como é que isso se enquadra? Então, hoje, a minha formação não me limita. Eu, por exemplo, sou formada em psicologia, mas a minha formação não me limita, no sentido de é possível e é muito mais fácil que eu encontre uma especialização, por exemplo, na transição. As carreiras são muito mais fluídas, né? Nossa, muito mais. Então, a gente não tem a todo momento a informação total do que é possível no exercício daquela atividade. E isso é orgânico, é vivo. Então, não impede, Lia, mas eu preciso buscar a informação constantemente. Até porque a gente está dizendo assim, olha, hoje a carreira ela não é mais linear. Não, isso ela não é mais linear. Que você está falando é uma dica. Eu acho que assim, é uma dica importante. E aquele momento que a gente para falando, nossa, da minha carreira, olha só o que ela está falando, qual é a reflexão que eu faço e olho para mim. Porque o momento da mentoria é esse olhar. Eu vou colher, né, essas informações e eu vou trabalhar com elas a partir dessas orientações. Isso que vocês trazem tem uma grande relevância. A tua fala casa muito. E até eu ouvindo, né, esse nosso diálogo, eu estou pensando aqui, Marcelo e a Jana, mas pensando que o Marcelo começou na primeira questionamento que eu trouxe. É assim, muitas vezes também a Jana, você, né, mas a gente ouve, poxa, eu não tenho essas habilidades e competências para uma vaga que eu tenho interesse. Será que eu posso desenvolvê-lo? O que você acha, Mar? Fala para eles aí a tua experiência, a sua vivência aí. Como é gostoso a gente compartilhar isso, né, Mar? Não, sem dúvida. Eu até queria falar aqui sobre vivência, experiência que a gente tem. Eu estava ouvindo a Jana falar agora aí. Sim. Cara, que incrível isso, né? Houve uma época aqui em Jundiaí que nós tínhamos um modulinho de empregos no domingo, né? Mas o modulinho... Cara, o que era? O modulinho, ele era uma... ele era uma diversão para a gente domingo, porque ele era um calhamaço dessa altura aqui, né? E você ficava fazendo círculo como é que fala? Nas vagas que tinha, e de verdade, você ficava o dia todo procurando vagas de emprego, olhando o modulinho. Gente, cadê o modulinho? Quem é esse modulinho hoje? Quer dizer, já era, o mundo é outro. Quando você fala de competência, Liamar, às vezes a gente se sente incompetente para falar determinado assunto, de tanta informação que a gente tem hoje. Veja você, lá na década de 40, o próprio Forsten, ele já falava que assim, todo mundo, qualquer um consegue desenvolver uma competência nova.
aprender alguma coisa que não tem habilidade, desde que a pessoa queira fazer isso. Então, quando a gente fala, eu vou adquirir competência e tal, se Deus quiser, eu vou conseguir. Deus faz a parte dele, a gente precisa fazer a nossa, porque a competência, ela não vai cair do céu. Então, veja só, ela não é de graça, essa competência. Quando a gente falou lá em cima de competências técnicas e comportamentais, muitos perguntam assim, mas, poxa, qual que é a mais importante? Não tem a mais importante. Antigamente, eram apenas as técnicas, né? Bastava você ter uma faculdade, vem trabalhar conosco. Hoje, as competências emocionais, elas são exigidas do mesmo nível, né? Se não ainda um pouco mais. Agora, o que eu não posso ser? Só competente tecnicamente e também não posso também só ter competência emocional. Não dá certo, eu tenho que ter um equilíbrio. Então, eu preciso, em algum momento, Jana e Liamar, né? Comprar meu tempo, roubar meu tempo, talvez, para ler alguma coisa, para estudar alguma coisa nova. Eu vou ter que correr atrás disso, então eu vou abrir... Gente, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que é meu direito. Então, assim, o jogo de quarta-feira à noite, o happy hour na sexta-feira. Então, enquanto esse pessoal estiver tomando um chopinho gelado, a gente vai ter que estar estudando e, sobretudo, estabelecer meta. Então, quer dizer, eu quero um estudo, mas qual estudo, a partir de quando e até quando, né? Eu tenho que estabelecer metas para mim, acompanhar essa meta, porque senão eu vou deixando para frente, você vê que o mundo está passando, as pessoas vão passando na frente de você, você fica para trás. Outra coisa que eu acho interessante, né, Li? Já que você fala um pouquinho da sua experiência, eu acho que é muito importante a gente estar disposto a ouvir. Então, tem muita gente que está aqui na nossa live que eu fui e eu sou um ouvinte até hoje, principalmente de você. Quantas vezes a gente vai lá, pô, Liamar, dá uma dica. Ô, Jana, o que você faz em tal coisa? Nossas trocas, né? É o nosso dia a dia. Então, a gente precisa aprender também a ouvir, não achar que a gente já sabe tudo, porque a hora que a gente imagina que já viu tudo, vem alguém e acaba, né? Enfim, investir, porque é difícil uma pessoa, às vezes, sobrou uma graninha, ela investir no treinamento. As pessoas pensam, claro, de maneira justa, né? Fazer outra coisa, mas poucos, Li, fala, pô, eu vou fazer um treinamento e vou investir, sei lá, uma grana aqui no meu aperfeiçoamento, né? Pode falar, depois eu vou comentar uma coisa, pode continuar a sua linha, desculpa. Não, e assim, para finalizar, o que eu posso lembrar aqui? É procurar ajuda, né, Li? Já, claro. Se a gente imaginar ou pensar que a gente já sabe tudo, a gente está morto. Então, assim, essa competência que o Forsten falou, eu vou aprender ao longo da vida. O Leandro Carnal, ele já fala disso aí, né? É o lifelong learning, quer dizer, eu vou dedicar uma vida toda aprendendo. Não existe momento que eu vou parar, né? Eu vou aprender a vida toda, né? Ouvir os mais experientes. Eu acho fantástico isso daí. E por isso que é importante da gente saber, né, a área que a gente tem interesse e o que é que compõe essa área, porque aí a gente vai direcionando os saberes e a gente vai aplicando na área de interesse, né? É verdade, bem isso. A gente se perde no caminho, né? Para quem não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. Então, eu preciso saber para onde eu estou indo. Verdade. Eu preciso saber o que eu almejo e aí é a aplicação desses saberes. Porque a gente não aprende somente se nós formos fazer um curso direcionado a isso. É aquilo que eu te disse. Sou da área de gestão de pessoas. Eu já aprendi sobre gestão de pessoas em vários lugares e em diferentes contextos. Situações. Você cria uma sinergia com aquele saber e você vai entendendo o que acontece e você vai criando aplicabilidade para a área onde você escolheu atuar, né? Então, o Emerson, uma pessoa comentou aqui no chat, é atitude, de fato. Né? Eu preciso ter o conhecimento técnico, eu preciso ter o desenvolvimento dessas habilidades
e eu preciso saber como, quando e onde aplicar tudo isso. Perfeito. Então, o conhecimento e a troca, eles são indispensáveis. E quando nós estamos num ambiente... mas eu não posso ser autodidata? É claro que pode, né? E nós podemos e temos essa capacidade. Mas a gente não pode esquecer isso que o Marcelo e que a Lia disseram. A troca é muito importante. Conversar com outros profissionais, com outras experiências. E eu sou suspeita para falar porque o ambiente educacional é um ambiente que me encanta. Mas é um ambiente muito rico para aplicabilidade, né? Para troca. É um momento que a gente vive intensamente, então a gente precisa explorar isso. E hoje, como eu disse, né, Li, é muito mais fácil o acesso a esses locais, né? Sim. E eu estou ouvindo vocês dois e eu sei que muitas vezes o pessoal olha para nós e fala, poxa, né, como, né, esse caminho? E acho que o que vocês trouxeram mostra muito a questão, né, são os meus propósitos, meus objetivos, como eu alinho isso com o meu olhar para a minha carreira profissional, minha vida pessoal. Então, na verdade, é um contexto de equilíbrio. Então, não precisa ser contexto nada... de equilíbrio, isso aí. Né, Jana? Nada no extremo, porque tudo que é no extremo, ele, no momento, algum lado, ele não aguenta. Né? Se ele muito... É aquela história do elástico, da corda que você estica, uma hora ela vai romper. Mas quando tudo isso que vocês estão trazendo, que a gente está conversando, olha quanta riqueza, porque isso mostra que existe um norte, que isso pode acontecer e que, a partir desse planejamento, desse olhar, desse foco, a gente também tem equilíbrio. Então, a gente ganha aí uma qualidade de vida, um olhar direcionado pessoal, familiar e profissional. Então, aí cria um conjunto que sustenta e também dá base para esse desenvolvimento de carreira, né? Esse crescimento que a gente faz em vários momentos da nossa vida. Né, Jana? A gente estava falando isso, e aí me veio uma outra coisa que o pessoal sempre pergunta, e eu vou fazer essa pergunta para vocês. Olha só, é mito ou é verdade? A minha idade interfere na minha carreira profissional? Aqui nós temos uma variedadezinha de idades. O que vocês acham? Nós temos uma variedade de questionamentos. Marcelo, eu começo, você termina? Você me ajuda nessa? Você endossa? Não, mas claro, sem dúvida. Olivia, nem é mito e nem é verdade absoluta. Isso, muito né? bem. Isso aí. Acontece, evidente, e aí a gente precisa entender aquele equilíbrio e tudo isso que nós falamos, né? Muito provavelmente, se eu estiver começando uma carreira aos 50 anos de alguma coisa que eu nunca fiz e for buscar uma oportunidade de estágio, certamente eu vou ter alguma dificuldade, porque ainda o mercado entende estagiário como alguém num início de formação. Né? E aí, provavelmente, eu encontro uma maior dificuldade. Mas, e você lembrou bem aquilo que a gente estava conversando, hoje as carreiras são muito fluídas, né? O tempo inteiro, se vocês pensarem, a gente está recomeçando de alguma forma. Isso. Mesmo dentro da mesma função. Eu até exemplifiquei para a Liamar, eu estou há 20 anos dentro da mesma organização prestando serviço, mas eu já tive tantas frentes de trabalho, já foram tantos movimentos profissionais, né, e tantas mudanças de carreira, que de repente aos 40 anos eu comecei a exercer algo que eu não tinha exercido até então, né? E isso acontece em outros âmbitos, em outros postos. Então, hoje é muito mais fluido, isso é uma coisa interessante. A gente já não olha mais, nossa, mas agora com 30, com 40, com 50, você vai querer começar uma coisa diferente. Até porque, Lia, a gente traz os saberes e as atitudes e aplica na nova frente, né? A gente não... Existe esse entendimento, a gente não começa mais do zero, a gente nunca começa do zero, a gente já incorpora, né, Jana? A gente incorpora. E hoje o mercado... Né? Hoje o mercado entende isso, né? A incorporação desses saberes e a aplicação dessas atitudes e comportamentos. E é aquilo que o Marcelo disse, a nossa carreira a gente vai compondo. Então, é claro que se eu chegar numa idade que não é a idade média
né, das pessoas com maior facilidade para busca de emprego, e eu não tiver construído uma trajetória, isso vai ser um dificultador. Né? E eu preciso observar as minhas habilidades técnicas, as minhas habilidades comportamentais, as minhas atitudes diante de uma série de questões. Então, somente a idade não é um impeditivo, mas nós precisamos atentar-nos à nossa trajetória. E o Marcelo falou uma coisa que é muito bacana. Tudo é treino, né, Marcelo? Sim. Tudo é treino. E se é treino, exige tempo, disponibilidade e atenção para aquilo. Então, a nossa carreira profissional, assim como a nossa alimentação, assim como a nossa prática de exercícios físicos, ela precisa de um tempo reservado no nosso dia. Né? E eu não estou falando isso para posições estratégicas, eu não estou falando isso para posições... Não, eu estou falando isso para todas as posições. É verdade, Jana. Estou dizendo isso para todos os exercícios. Então, e outra coisa é que o mercado tem valorizado profissionais com maior idade. Né? Existe um movimento forte nisso que eu tenho percebido essa adesão. Nossa, eu também, viu, Jana? Eu andei acompanhando, eu não sei vocês, né? Eu acompanho também muito o LinkedIn, vocês também, né? Sempre estamos por lá, né, Jana? E é interessante porque a gente observa um movimento diferenciado, inclusive processos seletivos com foco para o pessoal com 40 a mais. Né? Inclusive com formação. Eu não sei se vocês acompanharam o processo, inclusive a Magazine Luiza, né, Magalu, fez no ano passado um movimento, né, de pessoas para formação na área de Python, porque pessoas que não tinham conhecimento, mas que fossem 40 a mais, que viessem participar desse processo para compor aí dentro dessas 100 vagas uma nova possibilidade. Ou seja, estou aberto, né, Marcelo, né, Jana? Vocês, sério, eu estou aberto a desenvolver habilidades que eu não conheço, eu estou trazendo a minha bagagem, existe todo esse olhar, e eu tenho acompanhado, eu estou usando esse exemplo, tá? Mas tem outros que eu venho vivenciando, Jana, que você está trazendo, Marcelo também tem essa percepção, que o movimento está sendo diferente. Hoje a gente tem a capacidade, né, e a viabilidade de qualidade de vida, de formações que estão surgindo e que mantém você atuante profissionalmente por muito mais anos. Era isso que eu ia dizer. Não é, Jana? A gente estava falando agora, né? A longevidade, né, Lia, mudou e a produtividade. E isso gerou uma mudança no mercado de trabalho. As pessoas ficam por mais tempo atuando no mercado. Então, naturalmente, eu já tenho uma geração de maior idade atuando. Isso auxiliou muito para que fosse quebrado esse mito de que com 50, com 60, você é improdutivo, você não serve mais. Essas pessoas estão atuando. Né? Então, a gente já tem um pensamento coletivo que é diferente pela própria prática. As pessoas não pararam, e como elas não pararam, elas mostraram que elas são produtivas, elas podem trocar de área, e isso acontece com muita fluidez. Nossa, e Jana, oi, desculpa, Má, você ia falar? Eu só quero comentar uma coisinha bem rápida. Quantas vezes... Eu me coloco muito assim, né? A gente conversando, quantas vezes nós nos reinventamos na nossa carreira, né? Muitas vezes, assim, com desafios, habilidades, coisas que a gente... Eu estou fazendo isso agora. De conhecer, também. Não é, Má? Né, Jana? A gente... Sim. É tão forte isso dentro de nós. E é tão gostoso essa oportunidade de você também aprender, desenvolver outras habilidades e competências, inclusive com o pessoal mais jovem, ou que está já alguns anos na carreira, e aqueles que já estão super maduros nesse processo. Porque a gente tem uma troca contínua. Quantas vezes a gente não faz isso? Tem alguma coisa que eu não sei, falo, nossa, mas aquela galerinha ali um pouco mais nova sabe. Gente, como é que faz isso? Eles, nossa, é assim, essa... Sempre tem troca, sempre tem compartilhamento. Então, isso é muito rico, se você está aberto a tudo isso. Mas, desculpa, né? Te cortei, você ia falar. Não. É porque, assim, eu não sei o que os colegas todos aqui, ouvindo vocês, né? A Jana usou uma frase que é assim, ó. A pergunta realmente foi muito interessante. Mito ou verdade, idade e tal. Ouvindo a leitura que vocês fazem, eu acho que a gente nem deveria mais hoje, no nosso dia a dia,
expor ou nos preocuparmos com uma pergunta dessa em relação à idade. Eu acho que a idade ela será um impeditivo para quem está na zona de conforto, mas quando a Jana coloca aí que desmistificamos isso daí, quer dizer, tem gente colocando no chat aqui que o fato de começar a ser mais veterano, mais experiente, isso facilitou. O mercado, ele quer, a Jana falou isso agora, e a Jana ela tem toda a propriedade para falar isso. O mercado, ele quer o resultado. E eu li outro dia uma matéria do Leandro Carnal falando sobre o Thiago Leifert, um jovem, e o Roberto Justus, um experiente. Né? Quem que o mercado quer hoje? Thiago Leifert ou Roberto Justus? O mercado quer que a gente pense como o Thiago Leifert e a gente haja com a maturidade do Roberto Justus. Então, sempre vai haver um espaço para todos no mercado, mas não vai vir de graça. Eu preciso, às vezes eu preciso repensar a minha carreira, né, e descobrir um talento que você não sabia que tinha com 40, com 50, 60 anos, né? Acho que faz sentido isso, né, gente? Sim, faz muito sentido. Muito. Mar, sabe que eu estava pensando aqui, e pensando assim, né, e nesse nosso bate-papo, isso é um questionamento que eu quero trazer assim, para o nosso diálogo, Marcelo e Jana, assim, existem algumas situações que vocês acolhem muito e eu também. É quando aquela pessoa, né, ela se sente que ela teve fracasso, sucesso no processo seletivo, porque tem pessoas que falam, nossa, eu fracassei no processo, eu não fiz chamado. Mas qual que é a orientação de vocês com relação a isso, né? Houve mesmo um fracasso, um sucesso nesse processo? Nossa. Olha só, se a gente ligar com o que a gente está conversando, né? O que vocês acham? Nossa, eu até adoraria já, se a Jana me permite aí, de comentar esse ponto, é outra coisa que a gente precisa desmistificar. Sucesso, coisa boa, fracasso, coisa ruim. Veja, o fracasso ele é normal na vida da gente. E não sou eu que estou falando. Se você ouvir aí os grandes consultores, os grandes gurus da área, é isso que você vai ouvir deles. O fracasso, ele é tão normal, ele é tão normal e tão natural, que ele ajuda a gente a entender, assim, a lição aprendida. Né? Nossa, então, muito. É legal aprender com os erros? Claro que é legal a gente aprender com os erros. Se por acaso eu não fui bem, ou eu senti que não fui bem, não fui contratado, poxa vida, não me chamaram, a gente não pode, eu sei que é mais fácil a gente falar, talvez, do que... Mas, veja, a gente não pode reagir de modo negativo e levar isso para um lado pessoal. Nossa, por que a empresa não me contratou? Às vezes, não é que você não servia para a empresa, às vezes aquela empresa não servia para você. Então, qual que seria, talvez, né, Li ou Jana? Equilíbrio, né? A lição aprendida. Assim, esse filtro, né? Eu penso assim, ó, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade. Mesmo que eu não tenha sido escolhido, procura saber o e-mail da Jana, da pessoa lá da empresa, com quem você conversou. Agradeça, deixe uma porta aberta, porque, pessoal, a gente não vê candidatos agradecendo a oportunidade. Agora, se prepare talvez melhor para a próxima vez, pesquise sobre a empresa, tenha curiosidade e, acima de tudo, Liamar, não sei se eu estou contribuindo aí, o sujeito tem que, o candidato, né, ele precisa zerar as emoções negativas para que ele tem que aproveitar aquele momento, sabe por quê? Porque se a pessoa ficar com um pensamento negativo, na próxima entrevista, ele pode ir com um ar mais, sabe, cabeça para baixo, até na hora de dar a mão, ele mostra aquela... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de cumprimentar alguém desanimado, que ele só dá a pontinha da mão para você assim, ó. Ele vai tão desanimado... O corpo fala, né, Jana? O corpo fala, né, Marcelo? Fala o tempo todo. Então, assim, eu acho, lição aprendida, deixa eu ver o que eu posso aprender aqui de tudo o que aconteceu. Pô, vamos lá, ergue a cabeça, né?
zera o que é negativo, aproveite o momento da entrevista, porque eu fiz muitas entrevistas na minha vida e eu ganhei com isso, eu não perdi, né? Também. Então, acho que essa é a minha opinião. Também. Esquece, Nossa. né? Fracasso ou sucesso, né? Eu acho que esse olhar sobre a crença, né, Marcelo? Qual é aquela crença? Bem isso, verdade. Deixa eu aproveitar o que aparece, o que chega, né? O que você né? Sente isso, né? Muitas vezes. Eu não gosto da palavra fracasso, né? Também não. Até porque eu acredito assim, quando a gente está num processo seletivo, ou quando nós estamos realizando, ou quando a pessoa está participando do processo seletivo, não ser aprovado não é um fracasso. Por N questões, né? Fracasso é uma queda, é algo que não deu certo. Isso não é verdade. Você estava participando de um processo, onde você demonstrou as suas habilidades e alguém foi escolhido para aquela posição. Pode ser você ou pode ser outra pessoa. O que não significa que você seja melhor, ou que você seja pior, ou que você seja inadequado. Não é isso. Quando nós estamos no processo, a gente precisa entender o seguinte: nós estamos ali sendo avaliados com os nossos pares. E aí tem uma série de variáveis, né? Tem a variável técnica, tem a variável comportamental, tem a variável empática, tem uma série de outras. O candidato não escolhido, ele não é pior do que ninguém. Para aquela oportunidade, naquele momento, ele não foi aprovado. Ponto final. É só isso que significa. E é claro que é desesperador, né, Lia? A gente está falando de processo seletivo. Às vezes a pessoa vem de uma série de processos seletivos e de negativas, né? E de recusas. E isso é frustrante. Isso mina a minha confiança. Isso mexe com a minha autoestima. O trabalho tem uma representatividade social muito grande. Isso sem a gente falar no essencial, que é a questão financeira. Mas nós estamos de outras coisas, né? É claro que é frustrante, é claro que é dolorido, por isso que a gente precisa executar sempre com muita cautela, a gente precisa executar sempre com muito respeito a quem está participando daquilo. Mas de forma alguma é um fracasso, né? Não é um fracasso. É uma questão de quantidade de oportunidades de pessoas envolvidas no processo. Às vezes você tem muito mais do que um único candidato adequado para aquela oportunidade, mas ali você precisa escolher, porque às vezes você só tem uma vaga, né? É isso aí. É frustrante, é doloroso, a gente não pode negar isso, então não adianta a gente ficar adorando a pílula, não é bacana, ninguém quer passar por isso, mas nós precisamos, e também não é a questão de, você está fantasiando, não, a gente precisa entender o que tem de bom nisso, porque a vida segue. A vida segue. E a gente vai ter que tirar alguma coisa dali. É isso que o Marcelo falou. Eu já vou mais experiente para o próximo. A gente sabe onde a gente erra, a gente sabe onde a gente acerta. Num bate-papo aqui como nós estamos tendo, eu tenho consciência, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Nessa pergunta eu não me saí tão bem. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você conversa com as pessoas, até no próprio processo de mentoria, e você pergunta assim, mas por que você acha que você não foi aprovado? A pessoa tem a resposta. Ela sabe o que aconteceu, que ela não foi aprovada. Verdade. Às vezes, entrar em contato com isso e desenvolver isso não é fácil, por N questões. Mas a pessoa sabe. Né? E aí a gente precisa, então, fazer esse processo inverso. Se eu sei que é isso, e aí a gente volta lá para a primeira. É contínuo? É contínuo. Aprendizagem, desenvolvimento, treinamento, é contínuo. Então, vamos tirar esse fracasso daí. Com certeza. Riscar, né, Jana? Vamos riscar essa palavra aí e ressignificá-la, que é o mais importante, que é o que vocês estão trazendo aqui, que a gente está conversando, né? Fala, Má. Não, sabe o que eu ia falar? Se você me permite só fazer um complemento assim de uma linha, né? A Jana falou da mentoria, puxa vida, ela foi muito assertiva agora. Se eu tivesse fazendo uma mentoria com alguém e ele me falasse dessa experiência talvez negativa que ele tivesse vivido, né? Vejam vocês, o que eu iria falar para ele? Entenda que todo mundo, olha só, gente, entenda que todo mundo tem o seu valor e tem o seu potencial. Que tal a gente dar olhos para isso, para os seus pontos fortes, investir e esquecer isso que você viveu, né?
Nossa, perfeito. E eu quero aproveitar essa sua fala, Marcelo, e junto com o que a Jana falou, tem uma outra questão que o pessoal sempre bate papo, conversa com a gente. O tempo de experiência, ela é fundamental? E aí? Vocês estão? Lia, dependendo para a posição na qual eu estou me candidatando, a experiência é fundamental. Para outros, a gente entende que essa experiência vai ser construída. E aí, quando a gente trabalha com muito tempo em RH, a gente já entende assim, mas como é que eu vou adquirir experiência se eu ainda nem consegui ser inserida no mercado de trabalho? Por isso que nós precisamos ficar atentos a algumas coisas. E aí a gente não vai discutir se tem coisa absurda e se não tem coisa absurda. É claro que tem, né? Sem dúvida. Mas eu preciso entender que quando eu estou ingressando numa atividade, eu preciso começar do início, né? Não dá para chegar já querendo gerenciar se eu nunca fui um gerente. Então, eu vou construindo, né, a minha carreira, eu vou construindo o meu desenvolver. É lógico que vai chegar um momento em que eu serei gerente sem nunca ter sido gerente, mas eu passei pelas etapas para chegar ali. Né? Então, a experiência ela é constituída durante a vida. Isso. Durante a vida, não somente durante a minha vida e a minha atuação profissional. O quanto eu estou experiente para ingressar num primeiro emprego, a gente considera isso também. Para algumas atividades, é claro que é indispensável a experiência, né? Eu posso devolver a pergunta para você. Você faria uma neurocirurgia com um cirurgião que não tivesse experiência alguma? Né? Então, tomara Deus que ele tenha alguma experiência. Mas esse cara também começou de alguma forma, talvez não como cirurgião, mas ele começou como um auxiliar, depois ele foi assistente. Fez residência, né, Ele foi construindo essa experiência. Ele foi construindo essa experiência. O mercado é cruel. Não vamos fantasiar nada, mas ele também é oportuno. Né? Então, assim, às vezes eu não tenho a experiência, muitas vezes eu não tenho a experiência, mas eu tenho tanta competência comportamental e atitudinal que me oportunizado desenvolver essa experiência. Né? Ou eu comecei lá numa área que não tinha nada a ver com a área que eu queria, mas eu tive um destaque, eu tenho um comportamento, eu sou uma pessoa, a minha atitude é tão positiva diante do que eu faço, que me são oportunizadas criar experiências e obter experiências em outras frentes. E assim como a questão da idade, né? Hoje nós temos também uma cultura de formação que é muito forte. Então, o mercado olha para isso e oportuniza. E a outra questão muito interessante também é assim, eu não tenho mais aquela questão, se alguém começou numa área operacional, nunca vai ter a oportunidade de vir para uma área administrativa. Isso já não é mais verdade. As pessoas que estão à frente dos processos estão de olho nas atitudes, estão de olho nos potenciais. Verdade. E aí, quando esses potenciais são identificados no talento, quando isso é identificado, eu tenho interesse em atrair essa pessoa, eu tenho interesse em trazer essa pessoa. Né? Quero desenvolvê-la, né, Jana? Eu quero que esse talento fique comigo. Eu quero desenvolvê-lo, né? Então, eu vou aproveitar esse potencial para trabalhar, né? Com toda certeza. Isso aí. Né? A gente curte. E outra, quando a gente está desse lado, a gente entende muito isso, né? Quando a gente vê aquele pessoal, e a gente está no ambiente de trabalho, ou está no momento que você está no curso, você bate o olho e fala, nossa, esse aqui tem capacidade para se desenvolver mais ainda do que ele pensa. Né? A gente cria ele de meu prazer. A gente fala, não, vai laçando esse aqui que eu tenho certeza que ele vai crescer, vai ter muita oportunidade bacana. E aí chega, né? Acaba se viabilizando através disso. E sabe uma coisa que, ouvindo vocês falarem, eu estava pensando aqui? Marcelo, outro dia a gente estava... Sim, no momento que a gente estava construindo um pouco, falando do evento, que a gente trouxe uma questão, né? Eu trabalho com o que eu gosto ou eu trabalho para pagar conta, gente? Realmente as duas coisas. A gente tem um cara perfeito, Jana. Caramba, gente, olha, essa pergunta, ela não é capciosa, mas é uma... Quantas vezes, né? Mas tá ali, ó. Veja só.
Se a gente pegar, se a gente enxergar o mercado como está hoje, olhar o que é colocado para nós hoje como desafio, e a gente vir aqui e falar com toda a franqueza, eu lembro, por exemplo, o Valdez Ludwig, o Valdez falou assim, ó, só vai sobreviver no mercado de trabalho aquela pessoa que fizer do seu trabalho um trabalho artístico. Então, só por aí a gente percebe que eu preciso fazer a melhor entrega que eu devo. Aí você lê outras literaturas e fala assim, puxa vida, a gente passa 1/3 da vida trabalhando. E isso é verdade. Agora, não sei o que vocês pensam, mas veja que interessante, né? Eu sei que cada um pensa de uma forma, mas vamos ser realistas. Você acordar todo dia de manhã, para você fazer um negócio que você não gosta, porque é comum no nosso dia a dia, por exemplo, eu amo minha profissão, de verdade. A Liamar me ajudou na minha contratação, a Mari, que está aqui, um monte de gente. Quando a gente entra para trabalhar, eu amo muito o meu trabalho, mas a gente tem as nossas dificuldades do dia a dia. Você vai embora cansado, mas você toma um banho e no outro dia você está pronto de novo para atuar. Ganha energia, né, Má? Ganha aquela energia. Né? Agora, sim, agora o que não pode é assim, ó. O meu dia a dia do meu trabalho ser marcado só por momentos ruins. Por quê? Porque quem sou eu para falar? Mas se você trabalha num ambiente que todo tempo você não gosta, que vai chegar segunda-feira, você começa a ter tremedeira, no domingo ou à tarde você já começa a mandar mensagem que acabou o final de semana. O Liamar e a Jana, né, e o restante do pessoal, as pessoas adoecem com coisas graves, com sintomas psicossomáticos, com crise de ansiedade, tem gente que vai para o alcoolismo, tem gente que mexe com droga. Então, assim, todo trabalho, eu não sei nem se eu estou conseguindo assim, responder, mas todo trabalho ele tem uma intempérie. O que a gente precisaria parar de pensar que é um erro grave trazido desde, 1900 espingarda de pedra. As pessoas associam o momento de escolher a profissão, elas associam ao estresse. Então, quando você fala trabalho, muitos encaram como uma maldição. Nossa, e assim, Marcelo, é aquela crença de que trabalho é penoso, né? É uma maldição. Então, a gente ainda lida com isso, né, Má? A gente ainda lida muito, né, Jean? E assim, né? É cultural isso. Você trabalha para ganhar o pão de cada dia. Perceba que não é nem um pão com margarina, é o pão de cada dia. Então, já tem o... Então, eu queria já desce seco, né? O pão seco, né, Jean? Não tem nenhum brilho, aquela coisa linda, né? Eu penso assim, o trabalho, ele é uma bênção, ele não é uma maldição. Então, que interessante, pagar conta ou aquilo que eu gosto. Eu entendo que é aquilo que a gente já comentou aqui, né? Eu não estou feliz no meu trabalho, buscar uma capacitação, me atualizar, mudar de direção. Aqui em Jundiaí, nós já falamos isso para os alunos, aqui em Jundiaí a gente tem médico clinicando de manhã no hospital, à tarde fazendo Uber e à noite dando aula na faculdade. Você acha que está fácil a vida hoje? Não. Agora, então, sobretudo, eu tenho que cuidar da minha saúde, porque a empresa ela vai passar de uma forma ou de outra. Então, seja para pagar conta ou aquilo que eu gosto, mais uma vez, né? É o equilíbrio entre as duas coisas. Eu acho que é isso. O ideal seria que nós fizéssemos, o ideal no sentido de prazer, tá? Nem sei se de fato seria ideal, mas que nós fizéssemos somente aquilo que nós gostássemos. Mas isso não é possível, porque mesmo quando é uma atividade que eu gosto e que eu tenho amor, é aquilo que o Marcelo falou. Existem coisas que não são tão legais. Exato. Não são tão bacanas e que eu preciso fazer porque faz parte do processo. Agora, uma coisa que eu tenho notado e que é muito interessante é assim, eu preciso entender qual é o meu propósito. O trabalho que eu não gosto e para pagar as contas, ele, em algum momento da minha vida, ele vai ser indispensável, eu vou precisar executar, mas ele não é um lugar eterno. Não mesmo. Ele pode ser só uma ponte até que eu consiga aquilo que eu busco. Quando
quando eu tenho um propósito, isso é mais fácil. Aí. Porque eu não estou presa ali. Eu estou dizendo, não, eu estou passando por isso porque o meu objetivo é X e é lá que eu vou alcançar. Então, dá um sentido e um significado para aquilo que eu estou executando. Porque o trabalho ele é muito pesado, o labor ele é muito exaustivo quando ele não é seguido de um objetivo, quando ele não tem uma finalidade. Quando você pensa assim, pô, mas venho aqui, trabalho para quê? Por quê? E aí nem pagar as contas mais faz sentido. Quando ele tem um significado, quando eu tenho um propósito, quando eu atribuo um valor para aquilo que eu estou fazendo, aquilo se torna menos ruim, né? Menos agressivo e me dá esperança, me propicia alcançar e buscar aquilo que eu quero. Ô, Jana, existem lugares que adoecem, mas a gente precisa pensar o seguinte: adoecer ou não também depende do exercício que eu faço. Né? Nossa escolha, hein, Jana? Tem escolha, né, Marcelo? Nós temos Sim, claro. Eu falo para os meus alunos que eles não são árvores, né? Eles podem se movimentar, ninguém é árvore. Pode se movimentar. E eu sei tudo que indica isso, né, Lia? A gente é responsável, a gente é mãe de família, a gente é pai de família, a gente precisa prover o tempo inteiro, né? Não tem ninguém por trás da gente que nos sustente e a gente sabe o quanto o valor monetário é indispensável. É isso aí. Mas eu preciso ter um planejamento. Se aquilo não é bom, por quanto tempo eu vou precisar me sujeitar àquilo e qual é o motivo daquilo. Mas você sabe que, ouvindo assim, nosso bate-papo aqui, aquela pergunta, né? Em que momento eu tenho que repensar minha carreira profissional? Eu acho que isso, né, Jana, que você está falando. Será que tem um momento? Não é? Será que tem? Será que a situação que eu estou vivenciando me faz com que eu pare e falo, eu preciso olhar para isso, né? Eu preciso fazer uma reflexão em cima disso e entender, né? E aí eu penso, Marcelo, uma outra coisa que a gente falou, né? Sim. A minha carreira profissional, ela tem que estar alinhada a esse meu propósito de vida, né, Jana? A gente vai trazendo isso, não vai, Má? Porque no momento a gente precisa parar para olhar. A carreira ela é importante, né? Então, essa união faz com que a gente comece a entender que tem um alinhamento, tá? Que nem vocês acabaram de falar. Eu tenho conta, eu tenho processo, eu tenho conhecimento, eu sou provedor, mas isso também é um propósito, né? Eu acho que esse olhar do planejamento é um olhar, gente, falar de carreira também é um olhar cuidadoso sobre nós. Sim, com certeza. Intimamente ligado ao nosso plano de desenvolvimento humano, né? Nossa, muito, já. Intimamente ligado a isso. E outra coisa... Desculpa, pode falar. Não, assim, eu vejo que tem que estar alinhado, não tem outra... outra opção, porque a todo tempo a gente está procurando felicidade e realização, família e emprego. Então, assim, eu lembro, eu não sei nem se eu vou causar aqui uma expressão, né, que eu também acho que já foi desmistificada, que é assim, não traga problemas da sua casa para dentro da empresa. Ora bolas, se alguém souber como faz isso, então é para a gente. Para nós, que nós, durante todos esses anos de carreira, a gente ainda não descobriu, né? Não. Então, assim, o nosso trabalho, eu penso que ele tem a ver com a pessoa que somos. Por exemplo, é comum você olhar para alguém que trabalha, se dedica e oferece o melhor dela, e você fala, nossa, parece que você nasceu para fazer isso. Por exemplo, a Jana, a gente olha para a Jana e fala, você é uma psicóloga, você tem cara de psicóloga. A gente incorpora a profissão, né, Marcelo? A gente incorpora. Agora sim, agora a gente precisa sempre ter em mente qual que é o motivo de eu fazer aquilo, o que é que eu amo realmente fazer, e o que é que de fato, eu não sei, né, Li? O que é que de fato eu preciso, entendeu? Porque empresa sempre vai ser uma empresa. A empresa, ela não contrata a gente para a gente fazer sucesso na empresa. Ela contrata a gente porque tem que ter um serviço a ser feito, um resultado. Para resolver um problema. Exato. Não é? Então, tem entregas aí, né? então, assim, respondendo, eu penso que
tem sim que ter alinhamento, né, entre essas duas coisas. Não dá mais para separar, né? Eu chego aqui para trabalhar, coloco os meus problemas num armário, escrito problemas pessoais, e vou... Não. Eu tenho que ter um alinhamento, sim, vida familiar, vida profissional, porque é importante. Não dá para dividir as duas coisas, Liamar. É uma Marcelo, forma... e por isso que a gente falou que precisa ter um equilíbrio entre os desenvolvimentos aí, né? Os comportamentais, os técnicos, e a gente não pode esquecer, nós somos globais o tempo todo, né? Eu tô aqui, eu sou a Janaína, eu sou a docente, eu sou a psicóloga, eu sou a mãe, eu sou a filha, eu sou a irmã, porque a gente não divide. Sim. Mas a maturidade e o desenvolvimento das competências vão nos dando ferramenta para lidar com tudo isso. Você tem toda a razão. A gente precisa entender isso também. Você tem toda a razão. Eu quero trazer para vocês, que eu acho que vai complementando essa nossa conversa, né? A mentoria, ela contribui, né, para esse meu direcionamento, né, da carreira, não contribui? Muito. Nossa Senhora, se contribui... Deixa eu contar uma coisa que você falou de mentoria. O Marcelo falou assim que você olha para a pessoa, ela tem cara, né? Então, tem cara de psicóloga. E eu comecei a fazer... Eu sempre quis fazer a faculdade de psicologia. E eu amo aquilo que eu faço, assim. Eu tenho um amor... para mim, é extremamente prazeroso. Para mim, é muito prazeroso estar em sala de aula. Todo o exercício daquilo que eu escolhi profissionalmente, para mim, é extremamente prazeroso. Sim. Mas, Marcelo, eu comecei como estagiária e eu não queria fazer aquilo que eu fazia. Quando eu comecei na área de recursos humanos, eu não escolhi a área de recursos humanos, foi a área de recursos humanos que me escolheu. Eu precisava fazer isso. E isso é interessante, porque a Lia falou, a mentoria contribui nisso? Contribui. Porque nem sempre, aliás, hoje muito mais, a gente não tem lá com 18, com 19, com 20, com 30... A gente não tem a certeza do que é a profissão dos nossos sonhos. Exatamente. Né? E a mentoria auxilia nisso. Mas o que você gosta de fazer no que você faz? O que dá para explorar? Ok, as condições não são ideais, mas o exercício te agrada? Isso. Como é que a gente transforma isso na condição ideal? Né? Por onde eu vou? O que é que eu curso? O que eu pratico? Onde é que eu me especializo? Isso é a mentoria. Isso nós encontramos nas orientações que nós fazemos aos nossos alunos, as orientações que nós fazemos às pessoas que chegam até a gente. Nem sempre aquilo que você começou a fazer foi aquilo que você sonhou, né? Diz que menino sonha ser jogador de futebol, mas quantos jogadores de futebol nós temos? Mas nós desenvolvemos o amor e o prazer e às vezes a gente descobre aquilo que é o prazer no exercício da jornada. Nossa, perfeito, Jana. Espetacular. Você sabe que eu estou aqui, a gente está conversando, e dentro da proposta que nós, né, na equipe aqui do SENAC, propôs da mentoria, nós, assim, o pessoal já encaminhou os nossos participantes aqui umas ferramentas que serão usadas nessa mentoria. Olha que delícia! E aí, eu gostaria, na verdade, da gente explicar um pouquinho para o pessoal que vai participar da mentoria, falar um pouquinho dessas ferramentas para eles. Vamos dar como é que fala? Um nortezinho, um gostinho do que vai acontecer aí para eles utilizarem. O que vocês acham? Tá bom? Pode ser? Agora. É só se for agora. Então, que se a gente puder começar, Jana e Mac, o que vocês, a gente pode dar de dicas, e eu acho que é tão gostosa essas ferramentas, que elas trazem liberdade, né, para trabalhar, e ele é material para o nosso mentorado e para o mentor. Que tal a gente falar um pouquinho desse mapa da empatia, hein, Jana? Então, a gente precisa pensar no seguinte, a mentoria ela é voltada para aquilo que eu quero desenvolver, né? Para aquilo que, às vezes, eu nem sei o que eu quero desenvolver, a verdade é essa, mas eu vou ser direcionada para um desenvolvimento. E aí eu preciso olhar para aquilo que eu tenho em mim, eu preciso identificar aquilo que são os meus pontos fortes, aquilo que eu penso sobre esse assunto, como eu sinto sobre esse assunto, como eu vejo as oportunidades, como eu vejo as
necessidades de desenvolvimento, se alguma coisa não deu certo, por que não deu certo. É toda uma ferramenta de exercício e convite a essa reflexão, né? Então, muitas vezes eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero, e isso já é um bom caminho. Se eu não quero alguma coisa, por que eu não quero essa coisa? Ah, eu não quero por essas questões, e aí a gente vai construindo aquilo que você quer. Essa ferramenta vai nos ajudar com isso. Então, ela traz aí quais são as suas dores, né? O que me incomoda hoje, o que eu gostaria de mudar, qual é o meu cenário, para onde eu quero ir. E aí a gente começa a construir o caminho para chegar até lá. É muito interessante que, assim, a gente muda de opinião durante a mentoria. Às vezes eu tenho uma ideia fixa daquilo que seria o ideal, e quando eu começo a fazer alguns exercícios, eu falo assim, eu tinha pensado nisso, né? Então, são as mudanças de pensamento. O conhecimento traz essa possibilidade, né? O conhecimento traz essa harmonia de eu pensar em coisas que eu não tinha pensado. Então, essa ferramenta é exatamente isso, é um exercício de autoconhecimento. Porque eu preciso identificar algumas coisas em mim para que essa jornada seja mais gratificante, para que eu consiga chegar onde eu quero. Que beleza, e também, Lia, para que eu não jogue em cima do meu trabalho algumas frustrações que não são geradas pelo trabalho. E aí o trabalho fica mais difícil, mais penoso, o ideal fica mais inalcançável por essas questões. Então, é uma ferramenta muito bacana, vocês vão receber, ela está bem detalhadinha aí de como é que faz, para onde é que vai, e é um exercício bem gostoso de fazer. Bacana isso aí, que delícia de ferramenta, hein? Nossa, é uma delícia. Conta para nós da janela de Johar, que a gente escolheu também aí. Nossa. A colaboração de todos. Ai, que delícia! Também fácil. Quando a gente fala de ferramenta de mentoria, nossa, que ferramenta será que eu vou ter que usar? O que eu vou ter que estudar? Nada disso, gente. As ferramentas de mentoria hoje, e mesmo ferramentas de coaching e tudo mais, são ferramentas do dia a dia. Que a gente acaba não tendo tempo para fazer, como a Jana falou, coisas do meu dia a dia que às vezes nem são atribuídas ao meu trabalho, são coisas que eu tenho que resolver comigo. A janela de Johari, ela mostra para a gente o seguinte, por onde que eu começo, né? Começo dizendo o seguinte, não dá mais para a gente aceitar no mercado aquela situação, a gente trabalha com outras pessoas diferentes de nós e assim por diante. Eu não posso mais assumir aquela postura, eu sou desse jeito mesmo. Ah, eu não levo desaforo para casa. Ah, não tá bom, manda embora. Não, comigo é... Não. O mercado, gente, ele pede para que a gente possa agora ter um olhar para mim, Marcelo, para mim, a Janaína, né, Liamar e assim por diante, e dizer o seguinte... Por que eu não paro em empresa nenhuma? Por que eu não consigo uma colocação no mercado? Perfeito, por que os meus relacionamentos não dão certo? Às vezes, porque a gente está impregnado numa situação que essa janela de Johari vai nos ajudar. Então, é assim, como é que eu me vejo? Como é que eu me vejo? Como é que você acha que os outros veem você? Como é que você gostaria de ser visto? Como é que você gostaria que os outros o vissem? Então, só para vocês entenderem como é fácil trabalhar num bate-papo a janela de Johari, né? A área oculta que você está vendo aí pintada de verde é uma área onde só eu sei alguma habilidade, alguma competência ou alguma dor, algum ponto fraco que eu tenho. Ninguém conhece, só eu sei. A área azul que você está vendo desconhecida é uma área que ninguém vê em você. Né? Ninguém vê. As pessoas não percebem que você tem isso daí. A área cega ali embaixo é uma área onde os outros veem em você, mas você nega, né? Tá todo mundo enxergando que você está estressado, que você está sem paciência, que você precisa estudar, que você tem que dar uma volta por cima, mas você não vê. Os outros enxergam de fora, mas você não vê. E a de amarelinho, a área aberta, é uma situação onde ambos acabam vendo, né? Eu sei as minhas dores, os meus pontos fracos e fortes, e o outro colega também consegue enxergar em mim os meus pontos fortes e fracos. Aí a gente faz
uma situação cruzada dessa janela de Johari e a gente pega para trabalhar os pontos fortes, investir naquilo que a gente tem como ponto forte, não jogar pérolas aos porcos, não perca tempo com aquilo que você não gosta, com aquilo que te dá ansiedade, o que você tem de talento, vamos trabalhar isso? E trabalhar em cima do que você tem de bom. A janela é uma ferramenta tão gostosa, tão boa, fácil de trabalhar, como essa que a Jana falou da empatia. E, ó, acima de tudo, ela dá resultado. Ela dá resultado. Uma ferramenta muito gostosa de trabalhar. Você vai descobrir que você tem talentos que você nem sabia que você tinha. É gostoso de trabalhar essa ferramenta. Eu adoro quando a gente faz, né, essas reuniões, nossa, né, para alinhar, né, o que a gente vai trabalhar na mentoria, o que vai trazer nesse momento do evento, que passa tão rápido, né, gente? A gente vai ver muito bom. Mas a gente pensa com esse carinho e essa facilidade de utilização pelo nosso mentorado. Né? E aí a colocação de vocês traz essa leveza para participar desse processo de mentoria, que é uma das coisas que enriquece esse momento. E aí, pensando que nós estamos chegando para o finalzinho do nosso encontro. Verdade. Eu queria, assim, falar com vocês, né, uma fala que é algo que acontece muito, e acho que fala um pouco das dores de alguns, né, no momento hoje no mercado de trabalho, né? A mentoria, ela pode contribuir, na verdade, para uma pessoa que está desempregada, gente? Com certeza. E aí? A nossa carreira não é interrompida quando nós estamos desempregados, né? Na verdade, assim, a nossa carreira é a nossa carreira. Nós estamos no exercício da atividade profissional remunerada ou não estamos no exercício da atividade profissional remunerada, mas a carreira ela é contínua. E, sem dúvida, para a pessoa que está desempregada, se houver... Aliás, eu sou suspeita para falar disso, porque eu trabalho com processos de preparação para as pessoas para o mercado de trabalho, né? E eu garanto para você, Lia, isso faz toda a diferença. Uma orientação bem feita faz toda a diferença no momento do processo seletivo, né? Eu sou suspeita 2 vezes para falar isso. Primeiro, porque isso é o meu primeiro ofício, e segundo, porque no Senac a gente prepara para quê? Para o mercado de trabalho. Isso aí. Então, além de toda a orientação técnica, né, que nós temos no Senac, nós preparamos o profissional para o mercado de trabalho. E a mentoria é mais uma ferramenta no preparo desse profissional. Então, quando a gente encontra todas essas coisas e todas essas possibilidades, a chance de êxito é muito grande. E aí eu vou falar para você como uma pessoa de mercado, né? Como uma pessoa que faz 20 anos processos de recrutamento e seleção. Eu trabalho com as grandes empresas do Brasil e funciona, Lia, funciona. Funciona, totalmente funciona. Quando a gente consegue o equilíbrio entre tudo isso, o negócio dá certo. Essa fala, né, Jana, traz uma acolhida, inclusive, se alguns dos nossos, né, participantes aqui do evento estejam nessa situação, que ela não é eterna, né? Eu acho que tudo que nós trouxemos hoje nessa construção do bate-papo mostra várias possibilidades e um entendimento diferente, né? O ressignificar esses movimentos, né? O momento que eu tenho remuneração, eu estou buscando, né? Eu estou trabalhando, eu não sou, deixo de ser um profissional. Pelo contrário, eu nesse momento desse processo, eu estou em movimento. E eu acho que esse nosso bate-papo, ele trouxe um ressignificado para a carreira, né? Trouxe um ressignificado para aquele que está buscando esse processo de recolocação, e também trouxe um olhar de quanto nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento profissional da carreira, e não é a empresa. A empresa onde eu estou é esse momento, mas eu sou a minha empresa, né? Eu sou a minha carreira, né? Eu sou aquele que busca esse contexto da formação que vocês trouxeram tão
de forma tão brilhante, eu me desenvolvo, né? Eu crio novas possibilidades, eu estou atento ao que tem no meu entorno, no meu mercado de trabalho. Então, essas percepções são ricas do que nossa conversa trouxe, mas mostra principalmente o quanto a mentoria vai contribuir, que é essa proposta que o Senac está trazendo hoje, né? Com esse início, né, desse trabalho de mentoria. Esse aqui é o nosso primeiro encontro, né? O pessoal, eu vou aproveitar aqui o gancho, já que a gente está indo, né, para o fechamento do nosso evento, mas trazer para o pessoal, né, que vocês vão participar, né, dessa mentoria, e a gente pede que vocês fiquem atentos e respondam, né, no máximo, até dia 5/3, esse formulário e esse material de apoio que vocês estão recebendo, para que a partir daí, após esse preenchimento, a gente pede para vocês aguardarem, né, o nosso retorno para confirmar esse agendamento e vocês receberem as demais orientações, que vai ser muito importante, né, gente? E algo também que eu gostaria de ressaltar, para quem está nos assistindo, né, pelo YouTube, ficar de olho no portal também do Senac para conferir as próximas edições, né, deste evento. Ele não começou aqui, né, mas ele não terminou aqui. Então, para que vocês fiquem atentos. E tem mais uma coisa, hein? Não se esqueçam, né, de colocar em prática, né, as ferramentas de autoconhecimento compartilhadas aqui no nosso bate-papo. E aproveitar, né, essas colocações, dicas, nessas reflexões que nós fizemos para esse trabalho para vocês, tá? Verdade. Aqui também nós vamos nos deixar disponível que qualquer dúvida, né, vocês que estão aqui conosco, entrem em contato com a nossa equipe. Esse aqui é só o primeiro momento, né? E aí vai ser algo maravilhoso tê-los conosco. Bom, como nós estamos chegando ao final, eu queria que a Jana e o Marcelo dessem uma última, assim, mensagem para quem está aqui conosco. O que vocês compartilham para a gente fechar aí nosso evento? Muito bom, vou deixar a Jana aí. Eu tinha certeza, eles adoram fazer isso. Primeiro as mulheres. As damas, vamos, né, Jana? As damas. Eu queria dizer o seguinte, eu fico muito satisfeita com momentos como esses. Esses momentos estão alinhados, né? Aquilo que é o meu propósito, nós falamos disso. Mas mais do que isso, Lia, eu acredito no poder da orientação e eu acredito no poder da educação como a única ação transformadora do mundo. A gente não tem saída se não for através da educação. É o mesmo. E tudo é consequência do nosso processo educacional. A nossa carreira é consequência do nosso processo educacional. Do nosso processo educacional técnico, do nosso processo educacional comportamental, atitudinal, cultural e por aí vai, né? Então, para as pessoas que estão aqui, eu gostaria de agradecer, gostaria de parabenizá-las, né? Porque se fosse qualquer outro assunto de entretenimento, com certeza, com certeza, né, a adesão fosse maior, isso chama mais atenção, mas parabéns para vocês que tiveram interesse, que reservaram um momento para isso. Não desacreditem nas possibilidades, é possível. E eu não estou falando isso com um olhar utópico, não. Eu estou falando isso como alguém que vivencia isso todos os dias. É possível. Aquilo que você quiser fazer é possível, né? Então, se você decidir ser um astronauta agora, com 40 anos, a gente vai precisar entender quais são os caminhos para que a gente se torne um astronauta. Talvez seja mais difícil do que ser uma qualquer outra profissão, mas é possível. Eu preciso entender isso, né? E a partir do momento que eu entendi isso, ir buscar aquilo que eu quero que me realize. Então, assim, além de ser brasileira, eu tenho isso em mim, desistir. Eu não gosto de desistir, então não desistam. Persistam, porque é possível. Legal, poxa, que bacana, hein? Eu também vou, assim, na mesma linha da Jana. Antes de mais nada, agradecer, viu, Li, pelo convite. Puxa vida, que delícia, eu tenho certeza. A gente nem viu passar, né?
Eu tenho certeza que qualquer um gostaria de estar no nosso lugar aqui, porque é muito bom. A gente quer agradecer também ao pessoal de casa de vocês permitirem e autorizarem que a gente entre, né, na casa de vocês através desse recurso que a gente tem e a gente possa colocar um pouquinho, né, do que a gente vê no dia a dia, da experiência. A gente espera ter contribuído assim um pouquinho que seja, a gente já está feliz. E assim, né, Li, para o pessoal não ficar na dúvida realmente de fazer um estudo, voltar a estudar, fazer um curso, se renovar, mudar a carreira. Poxa vida, uma mentoria vale a pena? Vale a pena porque o mentor ele consegue olhar, gente, vejam só, ele olha a nossa carreira do lado de fora. Verdade. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Então o mentor ele pega esse quebra-cabeça que a gente tem e ele consegue juntar as coisas e esse mentor ele é um cara franco conosco. Então se você tiver que ouvir alguma coisa, você vai ouvir. Se tiver que ter um puxão de orelha, vai ter um puxão de orelha. Se tiver um feedback positivo, você vai ter um feedback positivo. Às vezes a gente procura pessoas erradas. Às vezes, por favor, não me interpretem mal, mas dentro de casa, talvez a gente não consiga isso. A mentoria vai olhar de fora, né? Vai ajudar a gente a buscar aquilo que verdadeiramente a gente precisa, né? Então, vale super a pena. Eu acho que a Jana falou aí a questão do estudo e tal, e eu também acho que é isso daí, né? Inspirar, né? Inspirar confiança e empoderar mudança na vida da gente, né? E para o alto e avante, é isso aí, que Deus nos proteja. Muito obrigado, estou muito feliz. Adorei a palavra final de vocês. Olha, eu, em nome do Senac Jundiaí, em nome de toda a nossa equipe, eu agradeço a participação de todos vocês, né, que nos acolheram essa noite, né, para nos ouvir. Jana, Marcelo, vocês sabem que vocês moram no coração, parceiros eternos aí de profissão. A contribuição de vocês, a fala de vocês foi maravilhosa. A participação do público aquece o coração, a alma. Eu acredito que a nossa equipe aqui toda da unidade está muito orgulhosa de tê-los, né, fazendo parte e ter esse público, né, querido, que está conosco e que vem agora para nossa casa para mentoria. Olha que maravilha! Então, a gente começou, né, esse evento, nós vamos ter agora a etapa da mentoria e depois vamos ter um momento onde faremos esse fechamento. Eu agradeço a todos que ficaram conosco, né, até o final. Gratidão à equipe Jundiaí que está aqui, né? Vocês veem eu, Marcelo e a Jana aqui, mas tem uma equipe enorme conosco, dando todo esse suporte. Então, aqui, gigante. Fica o nosso carinho, né? Nosso agradecimento a essa equipe maravilhosa. Desejamos a todos um bom final de noite. Que vocês, com esse carinho, aproveitem tudo que a gente pode compartilhar. Eu vou encerrar a gravação e dou por encerrado o nosso evento. Obrigado a todos, uma boa noite. Obrigada, gente. Beijo a todos, fiquem com Deus. Beijo a todos, gente. Obrigado. Muito obrigada, viu?